Santo Afonso, Escola da Perfeição Cristã. Já aí? Valéria, Tá aí? A nossa aula de hoje, tirada do livro de Santo Afonso, Escola da Perfeição Cristã. Do perigo a que se expõe o cristão imperfeito, que teme poucas as consequências de suas imperfeições. Olha aqui, o perigo do cristão que teme pouco as suas imperfeições. Ele tem imperfeições, mas ele teme pouco, né? A Valéria tá falando que tá baixo o som. Tá baixo o som? Porque aqui não tá pegando, eu acho. Acho que tá. Não tem por que não tá pegando. Foi mais perto, não? Não tem nada. Para fazer um belo jardim, é preciso primeiramente preparar o terreno, desbravá-lo, arrancar os espinhos e ervas más. Olha que interessante. Para fazer um jardim, é preciso primeiramente preparar o terreno, desbravá-lo, arrancar os espinhos e ervas más. E depois semear nele boas sementes. E ao mesmo tempo cultivar plantas e belas flores. É precisamente o que o Senhor fez entender ao profeta Jeremias quando o encarregou do cuidado de cultivar a igreja. Eu te estabeleci hoje sobre as nações e os reinos para arrancar e destruir, edificar e plantar. Assim, para se santificar, o cristão deve buscar, primeiramente, livrar sua alma dos seus defeitos e depois orná-la de virtudes. Nossa, que legal, né? Dá um trabalho, né? Dá um trabalho. Você viu ali que primeiro você tem que, olha o processo, tem que fazer o quê? Desbravá-los, né? Você pega o terreno, né? Quem já trabalhou na roça sabe como que é, né? Você pega um terreno lá, né? Você pega um terreno cheio de mato, né? E aí você tem que primeiro roçar, não é isso que fala, né? Tem que roçar aquele terreno, tirar, passar um arado, né? Um arado nele, né? Tirar tudo aquilo e para depois colocar a semente. É a mesma coisa que acontece conosco. Então, não significa que você que está na igreja já está com esse terreno. Estou falando alto por causa dali, tá? Vocês estão aqui, tá alto, mas aqui tem que ficar. Então, não significa que você que está na igreja já tenha um terreno pronto. Tá entendendo? Não significa que você que está na igreja, o terreno do meu coração já está pronto. Não. Deus está o quê? Preparando o terreno. Para o quê? Para lançar as sementes. E quais são as sementes que serão lançadas nesse terreno? As sementes das virtudes. As sementes das virtudes. Então, o nosso terreno, o nosso coração, é um terreno que precisa ser preparado à terra. Então, por isso que acontece na nossa vida as tribulações, as provações, as dificuldades, as lutas, os combates. Tudo isso é preparando o terreno do nosso coração. Para quê? Para que ele, para que ele possa crescer. Olha que interessante, vou ler de novo. Para fazer um belo jardim, é preciso primeiramente preparar o terreno, desbravá-lo, arrancar os espinhos e ervas más. Então, dentro do nosso coração,
coração tem o que? Ainda espinhos e ervas más. Então Deus precisa tirar os espinhos e as ervas más que ainda tem dentro do nosso coração. Tem espinhos e tem ervas más que tem dentro do nosso coração. E Deus tem que desbravar. Você sabe o que é desbravar, né? Você pega uma mata fechada e você tem que ir abrindo, né, espaço para passar. A mata está fechada, então Deus tem que desbravar o nosso coração. Primeiro passo, desbravar, né? Entrar. Deus entrou. Uma vez que Deus entrou no nosso coração, o que Deus vai fazer, né? Uma vez que Deus entrou no nosso coração, o que Deus vai fazer? Deus entrou no nosso coração, Deus vai começar ali, né, a tirar os espinhos, né? Então, Deus entrou no nosso coração, né? Deus entrou lá no coração da Cleide, desbravou o coração da Cleide, né? Então, o que Deus vai fazer no coração da Cleide? Tirar o quê? As ervas, tirar os espinhos e as ervas más. Daninha. Então vamos entender isso hoje. Digamos que Deus está entrando hoje no teu coração. Deus está desbravando. Deus entrou no coração do Roberto. Aí o que Deus vai fazer? Deus entrou no coração dele. Aí Deus vai começar a tirar os espinhos e as ervas más que está lá no nosso coração. Ele vai começar a tirar os espinhos e as ervas más que está no nosso coração. Primeiro passo, primeiro processo de Deus na nossa alma. Tá, gente? Isso é muito importante. Para quê? Né? Então, para e depois semear nele boas sementes. Então, tudo que Deus quer é semear no nosso coração as boas sementes. As sementes boas. Deus quer semear em nós sementes boas. Mas primeiro o que ele tem que fazer? Primeiro passo, desbravar, tirar os espinhos e as ervas más, para depois semear as sementes do nosso coração. Então, vocês entenderam até aqui o primeiro passo, né? Entenderam, né? E aí, o que Deus vai fazer, né? Assim, para se santificar, o cristão deve buscar primeiramente livrar sua alma dos seus defeitos e depois orná-la de virtudes. Quem aqui não tem defeito, levante a mão. Todos nós temos defeito, não temos? Hein? Todos nós temos defeito, não é? Roberta, o Matheus tem defeito? Tem? Matheus, a Roberta tem defeito? Tem. Então estamos kits, né? Matheus, sua sogra tem defeito? Não. Olha só que espertinho. falar assim com a tua sogra. Que espertinho, né? Pergunta pra mim essa pergunta aí. Que espertinho, né? Então, né? Nós, para nos santificar, nós temos que primeiro tirar, né? Primeiro, para se santificar, o cristão deve buscar primeiro livrar sua alma dos seus defeitos e orná-las de virtude. Quer ser um santo? Então, se você quer ser um santo, busque primeiro se livrar dos seus defeitos e ornar a sua alma de virtudes, né? A nossa alma tem que estar cheia de virtudes, cheia de virtudes. Vamos lá, se vocês aprenderam. Primeiro passo, Deus tem que desbravar, depois tirar os espinhos e
tirar as ervas más, para depois semear Semente boa. as sementes boas. E nós temos que, para se santificar, né, reconhecer nossos defeitos, para que a nossa alma seja ornada de virtudes. Nós temos que ser cheios de virtudes, porque se a nossa alma não estiver ornada de virtudes, nós não vamos ser um santo, entendeu? Um santo. Irmã, para ser santo, o que eu tenho que fazer? Primeiro, entrega teu coração a Deus. Deixa Deus fazer esse trabalho. Deixa Deus tirar os espinhos. Deixa Deus tirar as ervas más. Deixa Deus tirar o que tem que tirar pela raiz. Porque se Deus não tirar pela raiz, se você tem, acho que dá para ligar um pouquinho. Boa ideia. Se ele liga. Se ele tá ligando. Tá quente, né? Acho que eu tô na menopausa. Né? Se a gente não fazer isso, nós... Vai pro YouTube, tá? Se nós não fizer isso, nós não somos um verdadeiro santo. Então, entrega teu coração para Deus. Entrega teu coração para Deus. Quer ser um santo? Quer ser um santo? Quer ser uma santa? Primeiro passo, entrega teu coração para Deus. Entrega. E o resto Deus faz. Olha que bonito, né, gente? Ver o que Deus faz na gente, né? É muito bonito, né? Deu para entender? Sim. Ok? Não tá pegando mais, eu acho. Deixa eu pegar. Só um minutinho aqui, tá? Então, a senhora vai ter que sentar aí, vai passando. Foi? Agora? Ótimo. Que bom. Isso. Vamos lá. O primeiro passo na devoção consiste nisso, diz Santa Teresa, em lançar fora os pecados. Qual o primeiro passo que nós temos que ter na nossa vida? Lançar fora os pecados. Lançar fora os pecados. Lançar fora os pecados. Não falo aqui de pecados graves, dos quais suponho isento todo cristão que lê este livro. Ela está falando. Eu não estou falando, eu suponho que aqui ninguém esteja em pecado grave. Certo? Sim. Certo? Não, não, nem todos não. Né? Então corre para o confessionário. Suponho que nem todos aqui estejam em pecado grave. Eu creio que estou falando com pessoas que não estejam em pecado grave, né? Quero crer que ele nunca perdeu a graça de Deus, ou que pelo menos tendo-a recobrado, está bem resolvido a morrer 1000 vezes antes que perdê-lo de novo. Para evitar tal desgraça, eu convido a ter sempre diante dos olhos esta grande máxima fundada nas Sagradas Escrituras e ensinada por São Basílio, São Jerônimo, Santo Agostinho e outros santos padres, a saber que Deus determinou, olha isso aqui, ó, olha isso aqui, Deus, isso aqui, quem está falando isso aqui, tá? Eu estou com um livro de Santo Afonso, Escola da Perfeição Cristã, e a santa vai falando, Santo Agostinho e outros santos padres que falaram isso aqui que eu vou falar, foram, quem falou isso aqui que eu
vou falar São Basílio, São Jerônimo e Santo Agostinho. Olha o que eles falaram. A saber que Deus determinou para cada alma o número de pecados que consentem perdoar-lhes. Vocês entenderam isso? Tem um limite, é isso? Aham. Será Mas que... isso é só na época deles, né, irmã? Na nossa não, né? Acabou. Tem limite de pecado? Será que eu estou ainda no prazo? É limite do Tipo pecado? aqueles pecados que a gente sabe, que a gente comete, aí vai no confessionário, aí acontece de novo, aí depois vai de novo. Isso não Vai de pode. Isso, olha, até pode, mas exemplo, qual é o exemplo? Olha aqui, vocês entenderem bem. Deus determinou para cada alma o número de pecados que consente em perdoar-lhes. Nossa, irmão. Isso é muito grave, né, irmã? Não é? Não é para a gente pensar e refletir? Irmã, quem está falando isso? Eu estou falando isso? Eu não estou falando. São Basílio, São Jerônimo, Santo Agostinho e outros santos padres. Tá? Então, eu não sei se eu já cheguei no meu limite. Oi, mãe, se passar. Se passar, Passou. não é? Aí, Os santos, Mas é difícil de saber quando vai passar. Poderia ter dado a hora. Aí cabe a nós. Aí cabe a nós o quê? O quê? Evitar. Se confessar é bom. Se confessar é bom, sim. Mas você pecar para não se confessar, melhor ainda. oi, irmã. Tá Para não entendendo? se confessar. Não, Não, ao contrário. ao contrário. Confessar para não pecar. Se confessar é necessário, é. Não pecar para não se confessar é bom, sim. Melhor ainda. Tá entendendo? Melhor ainda. Tá? Você já tá pecando já. Aí, irmã, é difícil isso aí. Não é? O Roberto, né? Tá kids, né, Roberto? Tá nada, irmã. Reza por ele, viu? Porque precisamos chegar quando estamos em pecado. Sim, é uma graça muito grande, Mas né? ele tá no lugar certo. Sim, Você sim. já tá no ponto. Já vai entender. Já. Então, nós, olha só, isso é muito interessante, isso leva muito à reflexão. Porque a pessoa não, tipo assim, vai pecando, Amanhã eu confesso. e vai. Amanhã eu confesso. Olha a esperança falsa. Peca hoje para amanhã se confessar. Será que amanhã ele está aqui? Sim. Será que amanhã ele vai conseguir? Louco! Você não sabe que eu posso pegar a tua alma a qualquer hora. Então, eu não sei se eu já cheguei no meu limite, se eu ainda tenho crédito. Não é? Oi, irmã. Oi. Eu fui ver o filme, é bom todo mundo ir ver, porque eu lembrei muito da senhora. Mas Todas é as só vezes. 2 dias, não é, irmã? Do purgatório, né? Não sei se é só 2 dias. Eram só 2 dias, não era só 2 segunda e dias. terça, eu não conseguia. Vou esperar sair pra gente comprar, né? Não, eu filmei, irmão. Eu vou filmei, passar pra né? galera Isso. fazer pro senhor. Vocês Tá entenderam falando isso sério, aqui? Neri? Ele falou, filmou. Ô, Glória, eu também quero. Vocês entenderam isso aqui? Aí, já tá pecando. Então, isso daqui é importante a gente refletir, para a gente não ficar, tipo assim, eu posso pecar o tanto que eu quiser, porque tenho padre, eu posso correr e me confessar. Não é assim não, Já é gente. pecado, né, irmã? Não é assim não. Olha o que os santos estão dizendo. Olha, Deus determinou para cada alma o número de pecados que consente em perdoar. Mas Deus não é misericordioso, irmã? Sim, Deus é misericordioso, mas Ele também é justo. É justo. Porque você pode cair nessa. Posso pecar o tanto que eu quiser, que eu vou lá e Deus me perdoa. Sim, Deus vai te perdoar. Mas olha o que os santos estão dizendo aqui, hein? Eu achei muito profundo isso. Né? Baseado no que falou São Basílio, São Jerônimo, Santo Agostinho e outros santos padres. Tá? Agora dá até medo de pecar. Não é? Não conhece. Olha, como? Olha isso aqui, gente. Como não se conhece este número,
Você conhece o número que você tem? Digamos que Deus determinou que vai perdoar você 15 vezes. Mas você já pecou 30 vezes. Né? 30 vezes. Então já ultrapassou. Né? Mas e Então, aí, irmão, o que acontece? Vamos supor que tenha ultrapassado os meus pecados. Já estou condenada, é isso? olha, aí é uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta que Deus vai ver. Eu não posso te responder. E aqueles pecados que a pessoa também não sabe. Sim. Olha aqui, ó. Se a gente pecou 15 vezes, que nem eu já pequei 16, um exemplo, né? Ou 17, não sei, né? Aí o que acontece? Aí eu, dos 17 pra frente, eu começo a andar mais ou menos direito, né? Deus não passa paninho não, pobre neném, vou passar um pano pra você fala. Ó, você tá andando direitinho, você vai pro purgatório que é a parte mais penosa do vai pagar lá, né? Tipo assim, será? Olha aqui, ó. Como não se conhece este número, cada um deve temer que por mais um só pecado que ajunte aos outros passados, Deus o não abandone e deixe irremediavelmente perdido e entregue à própria condenação. Entendeu? Deve temer. Você tem que ter um medo do pecado. Irmã, eu tenho que ter medo do quê? Do pecado. Do pecado. Amor a Deus e temor a Deus, né, irmã? Sim. Por amor. Por amor. Não, eu não vou pecar porque Deus vai me condenar. É imperfeito. Deus não condena ninguém. Nós que nos condenamos. Tá? Então, a Gorete Rony que chegou aí, né? Então a gente está falando aqui, né? A gente está falando aqui que Deus determinou, olha, Deus determinou para cada alma o número de pecado que consente em perdoar-lhe. Entendeu? Deus determinou. Quem está falando isso é os santos. Tá? Os santos. Então, eu tenho que temer que por mais um pecado, pode ser que eu tenha ainda estou ali. Por mais um pecado, acontece algo que não é para acontecer. Não é interessante isso? Não é interessante? Não é para a gente pensar? Sim. Por isso também que tem que estar em dia na confissão, né? Em dia Porque na se você confissão. está acumulando ali, às vezes o que você já tem de saldo com mais um pronto. Confissão mensal, gente. Isso é higiene da alma. A tua alma é higienizada, tua alma é limpa. Quando é que uma alma é higienizada? Quando a alma se confessa pelo menos uma vez por mês. Pelo menos por mês. Irmã, posso me confessar de 15 em 15 dias? Pode. Irmã, posso me confessar todos os dias? Vai. Se confessa. Entendeu? Essa é uma alma limpa, cheirosa, perfumada. Será que Deus não merece uma alma dessa, gente? Sim. Ou você vai deixar Deus sentir o odor, o mau cheiro da tua alma? Gente, uma alma em pecado grave, ela fede mais do que um cadáver em decomposição. Um cadáver em decomposição não fede tanto quanto uma alma em pecado grave, pecado mortal. É insuportável. Deus mostrou isso para Santa Teresa de Ávila. Ela sentiu o mau cheiro de uma alma em pecado mortal. Ela falou que é insuportável. Padre Pio também. Padre Pio também, né? Insuportável. Então, gente, Deus merece que a nossa alma seja perfumada. Não é? Você aí se perfuma todo, passa, o cheiro fica nos corredores. E o cheiro exala para todo mundo. Mas dentro de você,
Tá aquela podridão só. Misericórdia. Misericórdia mesmo. Aquela podridão que, olha, Deus tem que aguentar isso. Deus tem que aguentar o mau cheiro de mim. Não, gente. Não. Então, vai para o confessionário pelo menos uma vez por mês. E se você tiver a oportunidade de ir de 15 em 15 dias, vai. Tem a oportunidade de todos os dias, vai. Entendeu? Porque isso que é importante. Porque falta hábito na gente, sabia, irmão? O hábito. Falta hábito de ir lá confessar, Isso. sabia? Olha, semana passada eu falei do hábito. Olha que hábito bom. Se confessar todos os meses. Isso é um bom hábito. Todos os meses eu não posso passar sem me confessar. Eu tenho que me confessar todos os meses, porque se eu não me confessar, eu fico agoniada, eu fico aflita. Eu tenho que me confessar. É um bom hábito, né? Ó, esse pensamento que a gente pode ter de que Deus, né, dos pecados, quantos pecados Deus então vai perdoar? Esse pensamento é um poderoso freio para o pecador. Talvez os santos escreveram isso, né, para que os pecadores tivessem esse freio. Porque a gente não tem freio no pecado. Se preocupar, né? É se preocupar, né? Se preocupar. Então os santos falaram isso para ver se a gente, pelo menos, tem um freio no pecado, né? Então, esse pensamento, quando o demônio, para induzir a novas culpas, lhe apresenta um engodo enganador da esperança do perdão. Olha o que o inimigo faz. Olha o que o inimigo faz. Ele apresenta o engodo enganador da esperança do perdão. Ele diz: faze isto e depois te confessarás. Olha aqui a esperança, né? Faze isto e depois você se confessa, né? E depois você se confessa, tá? Se todos os cristãos tivessem diante dos olhos este justo motivo de temor, isto é, que um só pecado a mais não lhe será talvez perdoado, esse é um temor, né? Um temor. Olha aqui, ó, vamos raciocinar comigo. Que um só pecado a mais não lhe será talvez perdoado, quantos se absteriam de voltar ao próprio vômito? Quantos falariam, não, eu não vou pecar, o temor, entendeu? Eu não vou pecar, porque eu não sei se desse pecado eu serei perdoada. Eu não sei se desse pecado eu serei perdoada. Então, quantos, né, não pecariam? Quantos não pecariam? Né? Quantos não pecariam? Eu quero que essa aula de hoje chegue a muitas almas, porque ela está muito importante. Oi, irmã, eu só estou aprendendo depois que eu estou aqui. Eu falo com muita gente. Né? Eu peço para que o Espírito Santo leve para muitas almas. Compartilhe, você que está conosco no YouTube aí, na live, compartilha, manda essa aula para muitas pessoas. Manda mesmo. Né? A pena que eu tenho é que o nosso sono é muito bom, né? Já falaram que ele é ruim, mas é o que a gente tem, né? Então usa um fone de ouvido e escuta, tá bom? Usa um fone de ouvido, mas escuta essa aula, tá? Então, quantas almas esta falsa esperança de perdão? É uma falsa esperança de perdão. Qual é a falsa esperança de perdão? Qual é a falsa esperança de perdão? Olha aqui, a falsa esperança de perdão é essa aqui quando diz isso. Peca, o que o demônio faz? Faze isto e depois te confessarás.
Essa é uma falsa esperança de perdão. A falsa esperança de perdão é essa. Faça isto e depois você se confessa. Alguém aqui já teve essa experiência? Eu já, irmã. Já? É. Então, Muitas pessoas, eu acho que muitos devem ter pensado, se eu pecar, eu vou lá e confesso. confessa, sim. É. Isso vem da onde? Inspiração de quem? Do demônio. O capiroto. Dele, né? Inspiração dele, tá? Quantas almas da falsa esperança de perdão já perdeu e precipitou na desgraça irremediável? Meu Deus do céu, pecou. Pecou. Já perdeu e precipitou na desgraça irremediável, né? Mais para trás. Pecou. Então é isso que a gente tem que ter cuidado. O demônio vai fazer isso com a gente. Vai ou não vai? Vai. Ele vai. E como ele vai fazer isso? Né? Fala mal de fulano. Na próxima confissão você confessa que pecou contra o pecado da maledicência. Na próxima confissão, meu irmão, você sabe se você tem próxima confissão? Você sabe se tem próxima confissão? Você sabe? Não é? Ajuda aí, né, Mateus? Oi, irmã, e a cada pecado entristece o coração de Jesus, né? Se a gente for olhar por esse lado, o quanto a gente é injusto com Jesus a cada vez que nós pecamos, né? É um crime. O que é um pecado? Um crime. O pecado é um crime. Irmã Inês, o mundo acaba todos os dias para algumas pessoas, né? Sim. Né? Eu não falo tampouco dos pecados veniais, não plenamente voluntário, cometido por mera fragilidade humana. Ninguém nesse mundo está isento dessa sorte de faltas. Está entendendo, gente? Ninguém nesse mundo está livre de não cair nas faltas. Ninguém. Ninguém está livre. Todo mundo cai. Todo mundo cai. Todos os homens, mesmo os santos, nelas caem. Mesmo os santos caíram em tudo isso. São Tiago e segundo São João, se pretendermos não ter pecado de que nós repreendemos, nos enganamos e mentimos a nós mesmos. Quando você fala, eu não tenho pecado, o que você está dizendo? Uma mentira. Irmã, e se a gente rezar por todas as pessoas que todos os dias o mundo vai acabando para elas, a gente ficar rezando pela conversão delas, é bom, né? Sim, tem que rezar, né? Então, nós temos que prestar bastante atenção, né? Bastante atenção. Deus, né? Quando você fala, eu não tenho pecado, você está se enganando e enganando a si mesmo. E consequência do pecado original, que perverteu nossa natureza, trazemos conosco tal pendor para o mal, que nos é impossível, sem uma graça extraordinária, concedida somente à Mãe de Deus, somente Nossa Senhora. Olha aqui, entendam bem isso. Olha aqui, ó. Em consequência do pecado original, que perverteu nossa natureza, o que o pecado original fez? Perverteu a nossa natureza. Olha aqui, trazemos conosco tal pendor para o mal, trazemos conosco tantas coisas para o mal, que nos é impossível, sem uma graça extraordinária, é impossível, sem uma graça extraordinária. Quem ganhou essa graça extraordinária? A Virgem Maria. A Virgem Maria ganhou essa graça extraordinária. De quê? De não pecar. Concedida somente à Mãe de Deus, evitar em todo o discurso da nossa vida todas as faltas veniais que se cometem sem pleno consentimento. Então, gente, só uma graça extraordinária, a graça que Nossa Senhora recebeu,
que ela não pecou. Só uma graça extraordinária para a gente, durante o dia, não cair em nenhum pecado, em nenhuma falta. Só uma graça extraordinária. Mas nós estamos propícios a cair no buraco. Muitas vezes durante o dia. Seja por palavras, seja por intenção, seja por omissão, seja pelo que for. Tem dia que você está quase conseguindo. Fala, nossa, hoje eu estou beleza. Hoje, ó, foi tudo certinho. Quando você pensa isso, você, ó, desliza. Não é isso? Não acontece isso? Né? Você fala, hoje não respondi mal a ninguém. Hoje não olhei com a cara feia para ninguém. Hoje eu não tive mágoa de ninguém. Hoje, olha, se eu morrer agora, o céu é nosso. O céu é nosso, não é? Será, meu amigo? As pessoas que vivem, irmã, já se glorificando. Se eu morrer hoje, o céu é... O céu, né? Já, auréola e tudo. Né? Aí você ainda pergunta, Deus, cadê minha auréola? Né? Cadê minha auréola, Deus? Está faltando aqui, ó. Meu amigo, tenha cuidado, né? Até o último suspiro da tua vida é de luta. Sabe qual é a maior luta que nós temos? É na hora da morte. Por isso que nós rezamos na Ave Maria. Como é que nós rezamos na Ave Maria? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Está entendendo? Agora na hora da morte. É na hora da morte que é a maior luta e batalha, porque é nessa hora que o demônio quer roubar a tua alma. E Maria fica ali intercedendo. Ali, e Nossa Senhora né? vem em teu socorro. Por isso que é importante a consagração a Nossa Senhora de São Luís Maria Grião de Montfort. Porque com essa consagração, Nossa Senhora vem buscar os dela. Ela vem buscar, porque você é dela. Né? Quando a minha avó estava lá Viu? nos últimos minutos dela, minha mãe sempre orou para Nossa Senhora. Sim. De mão dada com ela até o fim. Ela intercede por todos na hora da morte ou somente os consagrados? Não, por todos. Todos. Né? Mas os consagrados têm um privilégio a mais. Meu filho amado. Né? Porque ali são os prediletos. Não que os outros não são prediletos dela. Mas ali você é propriedade dela. Ela vem buscar o que é dela. Entendeu? É dela. Você é dela. Ela vem buscar. Ela trava uma luta terrena, feroz com o demônio. Oi, irmã. Esse dia eu estava pensando no massacre do Carandiru. Aí eu Tem que ser rapidinho que a hora passa, Sim. tá? Aí eu me pus no lugar das mães daquelas pessoas. Eu fiquei imaginando Maria no momento desse. O quanto ela estava intercedendo daquelas pessoas. Então vamos lá. Seu amor para mantê-lo na humildade e lhe fazer compreender que se cai nelas, apesar de seus bons propósitos e promessas, cairiam em pecados graves se a mão de Deus os não sustentasse. Se a mão de Deus não te sustenta durante o dia, você cai em pecado grave. Meus irmãos, eu peço para vocês à noite, não vá dormir à noite sem dobrar teu joelho no chão e agradecer a Deus. Obrigada, Deus, porque se eu não caí em pecado grave, foi porque a mão do Senhor me sustentou. Me sustentou. A mão do Senhor me sustentou. Obrigada, Deus. Não foi por mim não, sabe, Deus? Porque se fosse por mim, eu teria caído em todos os pecados. Mas a tua mão me sustentou. A tua mão me sustentou. Tá? Portanto, quando nos acontecer alguma queda semelhante, devemos humilhar-nos. Quando você cair, o que você tem que fazer? O
que você tem que fazer? Se humilhar. Se humilhar. Se humilhar. Vamos aprender isso hoje. Se humilhar. Se humilhar, conhecer a nossa fraqueza. Se humilhar. Conhecer a sua fraqueza. Está entendendo? Conhecer sua fraqueza. Reanimar nosso fervor e multiplicar nossas preces. Não é para você cair no pecado e ficar lá no chão. Não. Caiu no pecado, meu amigo, o que você tem que fazer? Se humilhar. E outro passo, tem que fazer o quê? Ó, primeiro passo, vamos lá. Primeiro passo. Se humilhar. Segundo passo. Reconhecer as Fraqueza. Terceiro passo. Reanimar nosso Fervor. quarto passo. Multiplicar nossas preces. 4 passos aqui para a gente fazer quando a gente cai. Vocês vão aprender isso? 4 passos. E tem o caderninho aí. Eu não imprimi folha hoje, que eu achei que vinha pouco. Aí eu não imprimi. Depois eu mando para vocês. Tá? Ó, 4 passos. Vamos ver quais são os passos. Quais são os passos que eu tenho que tomar? Isso é importante, tá? Quais são os passos que eu tenho que tomar quando eu cair, irmão? Primeiro, se humilhar. Segundo, reconhecer nossas fraquezas. Terceiro, Reanimar nossas nossas forças. preces. Quarto, Multiplicar nossas preces. multiplicar nossas preces. Me perdi tudinho. Tá? Multiplicar nossas preces quer dizer rezar mais. Falar, Deus, me ajuda. Tá? Deus, me ajuda. Irmã, qual que é o terceiro, por favor, e o quarto? Que eu me perdi aqui pra Ó, mim. primeiro, humilhar-se. Segundo, reconhecer a nossa fraqueza. Terceiro, reanimar nosso fervor. Quarto, multiplicar nossas preces. Gravou? Sim. Gravou aí, Mineirinho? Adriana, sua secretária, né? Vamos lá? Qual é o primeiro? Roberto, qual é o primeiro? Se humilhar. Cida, qual é o segundo? Reconhecer nossas fraquezas. Mineirinho, qual é o terceiro? Multiplicar nossas. Reanimar. Reanimar nossas. Reanimar. Está escrito aqui desse, direito. Nossa, Fervor. Reanimar nosso fervor. Vamos lá. Edilson, qual é o quarto? O quarto é multiplicar nossas preces. Multiplicar nossas preces. Olha, irmã, esses maridos eu vou te falar, viu? Eles estão só colando das esposas, viu? Eu não quero caguetar não, porque talvez eu ache até pecado, né? Mas vamos vigiar, né? Vamos ver, já vai ter a provinha, né? Vamos ver se no dia da prova, né? Eles vão né? Colar em vocês. muda de lugar. Né? Mudar eles de lugar, né? Vou colocar eles junto, né? Então, nós aprendemos, se você aprender isso, beleza, tá? Beleza. Não é para você cair e ficar lá embaixo, não. Humilha-te. Humilha-te, né? Reconhece tua fraqueza. Tem algo mais bonito do que você reconhecer tua fraqueza? Tem algo mais belo do que você olhar para você e falar, eu sou fraco. Reconhece tua fraqueza naquele pecado que você fez, né? Reanima nosso fervor, reanima. Vamos, coragem. Levanta-te, começa de novo. Caiu, começa de novo, né? Jesus caiu quantas vezes? 3 vezes. Para quê? Para mostrar para nós que nós também vamos cair. Quantas vezes cair, será necessário levantar, erguer a cabeça e caminhar olhando firme para o Senhor. Através dessas quedas que você se fortalece mais, né? É nas quedas que você se fortalece. Quem aqui sabe andar de bicicleta? Eu, irmão, tô andando. Tá andando, o mineirinho tá andando. Por semana. Olha só, Por né? dia. Por dia, viu? Por isso que ele tá esbelto. Eu estou ficando. Tá ficando, né? Então, para você aprender a andar de bicicleta, você vai cair ou não vai? Vai ralar o joelho ou não vai? Sim. Vai. Mas você desiste? Não. Você vai, pega a danada e vai de novo. Eu né? desisti
desistiu, irmão. Caí 3 vezes, falei, nunca mais eu ando. Desistiu. Eu atropelei já minha tia, velho. Atropelei lá no... É isso, atropelei a tadinha. Atropelei na praça, eu vou na casa dela. Então, as quedas nos ensinam a ter experiência. As quedas que você já levou, você pode hoje tirar delas uma experiência. Pode. Então Deus permite muitas quedas para nós crescermos. Para nós crescermos. Porque quem não cai, não sabe viver, não tem experiência. Não é que você vai cair porque você quer. Não. Mas caiu. Não deixe o orgulho, a soberba, vir em você e falar. Tem gente que cai e não levanta. Fica lá. Isso é orgulho. É orgulho cair e não levantar. Entendeu? Olha o que aconteceu com o filho pródigo. Ele entrou em si. Na casa do meu pai, né? Eu não como lavagem de porcos. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Se levanta. Seja qual foi a queda que você teve na tua vida, no teu passado. Levanta daquela queda. Recobra teu vigor, teu ânimo e fala, vamos de novo. Não vou desistir. Caiu de novo, levanta e vai de novo. Né? Um dia perguntaram para um monge, o que vocês fazem no mosteiro? O monge falou, nós, o que a gente faz no mosteiro, a gente cai e levanta. Cai e levanta. É isso. Entendeu? Mas quando a gente cai, mano, é muito difícil para poder ter a força para poder se erguer. Sabe? Eu lembro de mim no passado, quando eu tomei um prejuízo grande, né, irmão? Foi um dinheiro muito alto que nós perdemos. Então, eu ficava na cama deitado, sem vontade de sair para lá. Falei, pô, acabou para mim, eu perdi quase meio milhão, irmão. Sabe? Quase meio milhão eu perdi. Né? Ninguém sabe disso, estou falando agora para a senhora, porque é um dinheiro, sabe, bem grande mesmo. Mas eu consegui trabalhando com força, mas demorei a levantar, sabe? Eu demorei a levantar mesmo. Aí me deu vontade até de sumir do mundo, sabe? Até de matar mesmo, né? Porque, sabe, a minha mulher não sabe. Aí o que acontece? Tem um amigo meu, o Sandro, ele mesmo foi um amigão mesmo, me viu no fundo do poço, ele ia lá direto, acho que a gente conversava muito com ele ia lá, vamos, levanta. Eu falei, não, tá bom aqui, sabe? Eu morava na minha sogra ainda, né? Aí só que ele me levantava, só que eu saía por sair, sabe, mano? Mas mesmo assim, foi várias vezes lá em casa, quando eu morava na minha sogra lá, ele levantava, bora, e ele tava numa situação tão ruim quanto a minha. Ele tava pior do que ele. Pior do que eu, porque ele não tinha um trabalho, sabe? Olha sabe, ele tentava me reerguer, sabe, mano? Um amigo muito gente boa mesmo, me ajudou a mostrar que eu conseguia levantar. Tá vendo? Como é importante nessa hora você ter um braço amigo. É verdade. Ter alguém que olhe para você e fala, vamos, coragem, levanta. Como é importante. Olha para sua fraqueza e vê que ali é uma pessoa que precisa de ajuda, né? Sim. E não julgar, né? E não julgar. Aí nós saímos no carro, irmãos, tipo discutia, né? Nós brigávamos, ele tava mal, também tava, não é brigava à toa. Ele falou, vou descer do carro. Eu falei, não, você não vai descer do carro. Tipo assim, sabe? Nós dois tentando ajudar o outro, sabe? Como é que consegue, né? Então é importante quando você vê que alguém caiu, não joga pedra, não condena, não julga. Caiu, olha para aquela pessoa lá no chão, estende a mão e fala, vamos amigo, vamos, continua de novo. Que nem uma frase num dos vídeos que teve no final do ano passado, mostrando aqui a casa de Maria. Aí teve uma parte que foi o irmão Luiz que falou, aí falou sobre os moradores de rua. Aí ele falou bem assim, quando eu dou alimento para um morador de rua, quando eu converso com ele, eu não vejo um morador de rua, eu vejo Jesus. Então Sim. da mão, né? Fala, Sandra. Aquela moça que eu trouxe para a senhora, ainda não consegui levar ela para o sacerdote. Mas todo dia estou tentando, mas como eu acho que ela fica o dia inteiro na cama, irmã, ela nem me responde, né? Sim. E aí eu consegui falar Sim. com ela, e aí ela falou, Sandra, eu te agradeço muito por você
está tentando me levantar, e eu vou me levantar, mas eu não quero mais me levantar a mulher que eu estou sendo. Olha eu quero só. me levantar uma nova pessoa. Sim. Não dos mesmos erros que eu cometia. E é tão importante você ser um sirineu na vida de alguém. Seja um sirineu na vida de alguém. Estenda a tua mão amiga, né? Eu conheço testemunhos de uma pessoa que o esposo dela traiu ela o tempo todo. E essa mulher ficou fiel ao sacramento dela. E essa mulher falava para os filhos: é fraqueza do pai de vocês. Por isso que eu não vou deixar. E hoje eles têm 60 anos de matrimônio. Essa mulher é minha mãe. Né? Quantas vezes ela estava ali e as mulheres passavam zombando dela. E ela não levava aquilo em conta. Porque ela olhava para o meu pai e via uma fraqueza nele. Ela via uma fraqueza. Então ela tentou, ela sustentou, ela segurou firme e não se separou. Isso é santidade, tá? Você olhar a fraqueza do outro e não cair em cima matando. Não cair em cima julgando, condenando. Não. Mas você olhar a fraqueza do outro e se compadecer. Se colocar no lugar dele. Se colocar no lugar dele. E se fosse você com aquela fraqueza? O que você faria? O que você faria? Não se afastar, né? Então, o que nós temos que ter? Esse olhar de compaixão, de misericórdia. Não estou dizendo que você vai aceitar o pecado dele. Não é isso. Mas você vê a fraqueza naquela pessoa e falar: eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a superar essa fraqueza. Né? Porque só quem sabe é quem passa pelas fraquezas. De querer sair de um vício e não conseguir sair. De querer deixar aquele pecado e não conseguir deixar. E às vezes só encontro que você não deixa porque você não quer. Não é bem isso. Não é bem isso. Não é assim. Né? Então, nós vimos aqui, né? A fim de que Deus nos proteja e nos permita cometer faltas graves. Santa Teresa dizia: provera a Deus que temêssemos não ao demônio. Olha o que a santa fala. Olha o que a santa fala, viu? Ó. Provera a Deus que não temêssemos não ao demônio, que você não tivesse medo do demônio, mas todo pecado venial, nem mortal, nem grave, mas pecado venial. Que você não tivesse tanto medo. Tem gente que vê uma sombra, ai, que medo, ai, que susto, ai, eu vi uma sombra, mas ela não vê a sombra do pecado que está passando na vida dela. Não vê a sombra do pecado. E não tem medo daquela sombra do pecado. Então, não tenha medo do demônio. Não vai desafiar ele. Não faça isso. Tenha medo daquele que pode precipitar a tua alma no inferno. Quem é que pode jogar nossa alma no inferno? Quem? O pecado. Então não tenha medo de outra coisa. Tenha medo do pecado. A santa vai falar para nós. E acrescentava, falando às suas filhas: o Senhor nos preserve de todo pecado deliberado, por menor que seja. Quer dizer, que o Senhor nos livre de qualquer pecado deliberado. Quer dizer, qualquer pecado que você faz porque você quer. Que o Senhor nos livre disso. Ah, eu vou pecar contra a castidade porque eu quero. Que Deus te livre disso, meu irmão. Que Deus te livre. Ah, eu vou pecar contra o pecado
da maledicência porque eu quero. Eu vou falar dessa pessoa porque eu quero. Ah, eu vou pecar contra a gula, o pecado da gula porque eu quero. Eu vou comer hoje até pelos narizes. Até sair pelo nariz. Eu vou comer. Eu quero. Então é desse pecado que nós temos que pedir para Deus. Deus, me livra desse pecado deliberado, desses pecados que eu possa fazer porque eu quero fazer. Me livra, Deus. Me livra desse tipo de pecado. Comprar sem precisão também é gula, né? Oi? Comprar sem precisão também é gula, né? Não é gula, agora esqueci direito. Né? É impulsos, né? É impulsos, É um vício. né? É a concupiscência dos olhos. Aí já entra a concupiscência dos olhos. Esse luto aí que a senhora falou, essa sombra escura, ela realmente, eu pergunto, porque há um tempo atrás minha Tem que ser rapidinho. que ela viu, tipo assim, próximo do irmão, no quarto do irmão, um vulto escuro, e antes ela tinha uma voz chamando ele. Aí demorou um pouquinho, ele foi pra rua. Aí esses dias eu conversando com ela falou que ela cansa de chamar, eu peço pela conversão dele pro meu pai, ela cansa de chamar ele pra missa de domingo e ele não vai. Aí uma vez ela perguntou por quê. Aí ele falou que ele via o que acontecia nas igrejas, que acontece muita coisa errada e ele não acreditava, então ele não ia pra nenhuma. Sim. Tem que rezar por ele, né? Pedir pra Minha mãe Deus. disse que ela ouviu claramente um vulto e chamando ele pra ir pra rua pra falar. Acontece. Irmã, quando eu passei teve o adultério do meu marido no meu casamento, todas as pessoas da família falavam assim pra mim, se fosse eu separava, eu não aceitava não. Eu jamais vou aceitar meu marido me trair. E as duas pessoas, irmãs, quando eu estava no fundo do poço, me falou isso, meses depois também foram traídas e não separou do marido. Então, assim, a gente tem que ser luz numa hora dessa para as pessoas. Para as pessoas. Não tem que, a pessoa não está no fundo do poço, você tem que afundar mais ela, não. Então, isso é uma coisa ruim, né? Sim. Porque é uma certa inveja, né? É uma E certa maldade inveja. também, né, irmã? Porque Maldade. se você... Um matrimônio é algo que é concebido por Deus, tem a bênção de Deus. Sim. Então, você não tem que incentivar a acabar com aquilo. Não, de jeito nenhum. Vamos lá. Esse aviso convém sobretudo às almas, as quais São Gregório Nazianzo, entre outras coisas, diz: sabei que só uma mancha, olha aqui, gente, olha que o santo vem falando para nós. Sabei que uma só mancha deforma muito mais as vossas almas do que as maiores chagas, as dos seculares. Quer dizer, uma só mancha deforma, tá? Se uma cozinheira aparecer diante do rei coberto de manchas, a suportará talvez sem repreendê-la, certo? Uma cozinheira do rei apareceu lá com a mancha, então o rei vai aceitar, porque é uma serva. Mas se percebe uma só nódoa no vestido da rainha, sua esposa se irrita e a censura com ardor. Jesus Cristo nota a mesma diferença entre as faltas do secular e a de suas esposas. Lástimo, a alma que não se dá conta das faltas ligeiras jamais se santificará e achará paz. É uma lástima aquela alma que não se dá conta de uma mancha na sua alma. É uma lástima. Olha o que a santa está dizendo. A alma que não percebe a sujeira que está dentro dela é uma lástima. É triste, né? Triste. Ela não percebeu, né? Não percebeu aquela mancha que está dentro dela. Agora é um pouquinho difícil de eu ler. Quanto tempo? Todo o tempo que Santa Teresa levou uma vida imperfeita, não fez nenhum progresso espiritual e se achou miserável e privada de todas as consolações divinas e humanas. Por que às vezes você não progride espiritualmente? Por que às vezes você não cresce na tua espiritualidade? Você fica estagnada, você fica paralisada, você não cresce por causa disso aqui. Porque olha aqui, ó.
todo o tempo que Santa Teresa levou uma vida imperfeita, não fez nenhum progresso espiritual e se achou miserável e privada de toda a consolação divina e humana. Você está preso no quê? Nas tuas vaidades ainda? Nas tuas mágoas? Nos teus ressentimentos? Nas tuas angústias? Você está preso no quê, meu irmão? Por enquanto você ainda estiver levando uma vida imperfeita, você não vai crescer no progresso espiritual. Olha o que a santa está dizendo. Ela não cresceu. Tá entendendo? Não cresceu. Então, eu estou aqui, mas também estou no mundo. Não. Não pode ficar em cima do muro. Né? Não pode. Você tem que ter uma decisão. Ou Deus ou o mundo. Não pode servir a dois senhores. Tá? Não pode. Então, você está nessa caminhada, mas ainda está com pensamentos mundanos, humanos, não vai crescer espiritualmente. Não vai crescer. Tá? E eis porque tantos leigos, olha aqui, eis porque tantos leigos passam dias amargos e não gozam de paz alguma em seu estado. Olha aqui, eis porque às vezes você passa um dia sem paz. Porque você vai cultivando no coração entulhos, sujeiras. E aí você não tem paz. De um lado, os divertimentos mundanos. Isto mundano, lhes são recusados. De outro, faltam-lhes as doçuras espirituais. Porque assim como são mesquinhos para com Deus, o Senhor é avarento para com eles. Olha só. Deus é avarento para com você. Quando você é mesquinho com Deus, Deus se torna avarento para com você. Não dá nada, tá? Demos-nos inteiramente a Deus. Dê-se totalmente a Deus. E Ele se dará todo a nós. Se dê totalmente a Deus. E Deus vai se dar todo a você. Todo a você. Certas pessoas dirão talvez, os pecados veniais, sem dúvida, me impedirão de ser santo, mas qualquer que seja o seu número, não me poderão privar da graça de Deus. Eu me salvarei. Esse é o pensamento de alguns, entendeu? Eu me salvarei e isto me basta. Meu Jesus amado. Tipo assim, a pessoa fala assim, eu vou fazer todas as coisas, não tem problema, eu pago lá no purgatório. Olha aqui, ó. É o que essa pessoa está dizendo aqui, ó. Sem dúvida. Me impedirão de ser santo. Olha aqui, ó. Certas pessoas dirão, talvez, os pecados veniais, tipo assim, a pessoa vai dizer assim, o pecado é venial, não é mortal, então, beleza, pecaremos, vamos juntos. É o famoso pecadinho, né? Vamos, vamos pecar. Vamos lá, vamos pecar. Então, olha aqui, ó. Então a pessoa fala assim, sem dúvida, me impedirão de ser santo. Ela fala, mas qualquer que seja o número, não me impedirão para privar da graça de Deus. Eu me salvarei e isto me basta. Olha que loucura. Olha aqui, ó. Ao que assim falar, escute o que lhe responde Santo Agostinho. Ao que lhe falar isso, se você ouvir alguém falar isso, não, vou encher a cara hoje, tô nem aí, né? Isso aqui não vai me afastar de Deus, eu só tô bebendo um pouquinho. Afinal de contas, a gente tem que se divertir um pouco, não é? E esse pensamento vem de onde, irmã? Do demônio, né? Então aí olha só, o que Santo Agostinho vai falar para nós, tá? O que ele responde Santo Agostinho? Basta ser salvo. Basta ser salvo. Logo que disseste, basta estar perdido. Olha o que o santo fala.
basta ser salvo. Logo que disseste, basta, estás perdido. Meu Deus do céu. Entendeu? Uma pessoa que pensa assim, basta ser salvo. Pronto. Tá bom pra mim aqui. Tipo uma pessoa assim, não precisa muita coisa. Digamos que a Roberta tá lá na faculdade. Aí ela tira lá um 6, uma nota. Ela fala, basta tirar para tirar um 10. Mas ela fala, basta tirar um 8,5, tá bom. Mas ela não chegou, não atingiu o ponto, que seria o 10. É assim que a gente também muitas vezes pensa, entendeu? Basta ficar na mesquinharia que eu vivo. Basta ficar na pobreza que eu estou. Basta eu estar aqui. Pronto, tá bom. Eu já estou indo para a missa todos os domingos. Não preciso rezar mais. Basta, tá ótimo. Tá bom demais. Ó, beleza. O que o santo fala? Esse basta seu. Logo que dissesse basta, estás perdido. Estás perdido. Meus irmãos, por enquanto nós estivermos na terra, nós temos que progredir, crescer, buscar. Nunca está bom, sempre falta. Então não ache que você está rezando demais. Não, ainda está rezando pouco. Basta rezar uma Ave Maria. Tá, pelo menos rezou uma Ave Maria, né? E tem gente que nem uma Ave Maria reza. Né? E às vezes reza muito e não adianta de nada também. Então, basta isso. Esse basta, você já está perdido. É que o santo está dizendo ali. Né? É o que o santo está dizendo. Basta ir para o purgatório. Não. Para onde que você tem que ir? Para o céu. Deus fez o purgatório por misericórdia. Mas Deus fez o céu para você. Para você. Então qual é o natural? Qual é a meta? O céu. Basta dar uma paradinha no purgatório, queimar um pouquinho lá. Entendeu? Irmão, o inimigo tem algum poder sobre o purgatório? Não. Para compreender e ver o perigo que traz consigo o pecado venial, ao menos quando é deliberado e habitual, é preciso saber que o hábito das faltas ligeiras leva a alma facilmente às graves. Então, você tem um hábito de fazer tal coisa. Aquele hábito vai te levar a um pecado grave, tá? Aquele hábito vai te levar a um pecado grave. Você tem um hábito, né? De beliscar o dia inteiro. O dia inteiro você fica beliscando. É um hábito. Aí, daqueles beliscãozinhos lá, é um passo para você cair na gula. Né? Na gula. Então, desses pecados aqui, você vai cair. Tá? O hábito dos furtos leves induz ao roubo consideráveis. Né? Uma criança que roubava na escola a borrachinha do coleguinha. Aquele hábito que ele tinha de sempre roubar a borracha, o lápis, seja o que for do coleguinha, vai levar ele a um dia a roubar um banco. É isso? Um banco. Então, um pequeno hábito que você tem vai te levar a outros hábitos. E ali vai se agravando. Entendeu? O hábito das afeições sensíveis, ainda ligeira, dispõe para os afetos criminosos. A alma não para nunca onde cai. A alma não para nunca aonde cai. Olha isso aqui. A segunda São Gregório.
rola sempre até mais abaixo. Meu Deus do céu. Né? Irmã, o pecado da gula, ele atinge tanto o corpo como a alma. Porque assim, tipo, vem a diabetes, vem a gastrite. Sim, né? vem tudo isso, né? Então, a alma não para onde cai. Assegura São Gregório, rola sempre até mais abaixo. Não é interessante isso? Os santos falam isso. Muitas doenças mortais não procedem de uma grande desordem, mas são consequências de pequenas indisposições. Né? Então, às vezes a pessoa não tem uma disposição, ela não faz caminhada, aí a pressão dela vai lá nas alturas, ela não tem disposição para caminhar, para fazer exercícios físicos, né? Aí a pressão dela vai lá em cima, não estou falando de ninguém, tá? Aí a pressão dela vai lá em cima, né? Então, aí vem a doenças graves, porque ela não teve disposição nenhuma de fazer um exercício, né? Então, é a mesma coisa, né? Vai vir no pecado, você não tem disposição de fazer uma mortificação, você não tem disposição de fazer uma penitência. Então, a tendência é o quê? Se agravar mais. Você está caindo num pecado. O que você tem que fazer? Ter a disposição de fazer uma penitência para o quê? Para se libertar daquele pecado. Não é pecado fazer exercício físico, não, né? Não, nenhum. Né? Só se for assim, para ficar se mostrando dos outros, né? Sim, é vaidade, né? É vaidade. É vaidade. Então, você está caindo no pecado da gula. Você não faz uma penitência para barrar com aquilo. Aí vai indo, né? Estamos terminando, tá? Assim, as quedas graves muitas vezes são causadas por pecados veniais. Olha aqui. As quedas graves foram causadas por pecados veniais. Você começou com o pecado venial. Do pecado venial, você vai cair no pecado grave, né? Um jovem começa vendo revista pornográfica, né? Esse é pecado grave também, não é venial não, é grave isso daí, tá? Já é grave, né? Então daquilo lá ele vai o quê? Se prostituir, né? Se prostituir, porque já começou, né? Então é só um comecinho. Alguém oferece para ele, dá só uma tragada nessa droga, experimenta uma pedrinha só. O que vai acontecer? Ele vai se viciar, né? Se viciar. Então, as quedas graves começam com os pecados veniais. Aprendam isso, tá? Essas pequenas maledicências, o que é maledicência, gente? Falar mal dos outros. Falar mal dos outros sem necessidade, tá? Essas pequenas maledicências contínuas, diz o padre Alvarez da Paz. Essas pequenas aversões, estas curiosidades culpadas, estas impaciências, estas intemperanças não matam a alma, mas a tornam cada vez mais fraca. De sorte que, se sobrevier alguma tentação grave, não terá mais força de resistir e vai cair. Entendeu? Então você vai cair, né? Então essas impaciências de você já responder na hora, você não pensa, você já responde, você já vai com tudo, né? Você tem aquele ímpeto de ira, de irritação e já responde, já rasga o verbo, né? Às vezes você faz vergonha até aos outros, às vezes você não espera nem um minutinho, já vai falando, dando bronca nos outros. Às vezes a pessoa não tem nem caridade.
Os pais mesmo não podem sair dando bronca nos filhos na frente dos outros. É feio. Né? Não pode fazer isso. Chama do lado. Olha, isso aqui. O santo fala assim, quando você estiver irado, quando você estiver com irritação, não chame a atenção de ninguém. Não faça isso. Você vai estragar. Não faça isso. Se acalme primeiro, respire primeiro, aí depois você chama a atenção daquela pessoa. Porque essa chamada de atenção que você der naquela pessoa não vai dar fruto nenhum. Vai causar revolta na pessoa. Entendeu? Vai causar revolta. É porque é um ato de raiva, não de amor. De raiva e não de amor. É um zelo amargo. Um zelo amargo. Entendeu? A pessoa tem um zelo amargo. Ela tem uma ira tão grande que ela quer logo na hora falar, esbravejar. Irmã, mas não é melhor às vezes falar na hora, dar um ponto final nisso? Porque, sabe, eu sou assim, eu tenho pavio curto quando eu tô certo. Se eu estiver errado, eu abaixo a cabeça, peço desculpa, né? Sabe, eu tá até errado, mas quando eu tô no meu direito, sabe, eu tenho um pavio curto, né? É que nem esses dias, meu filho, ele tá trabalhando com a gente, graças a Deus, há tem um tempinho já, né, irmã? Ele tá lá trabalhando, aí ele tá me ajudando bastante, que nem a mãe dele, acho que não fala, mas ele tá me ajudando bastante, não precisa ficar falando, né? Porque tá levando o pessoal pra obra, tá trazendo, né? Isso. Então aí eu tinha um horário para ele poder chegar na obra, ele só que ficou enrolando para sair de casa. Falou, meu, você tá indo aí, caramba, né? Que tá ficando caro agora, né? Tá ficando ainda aí, vamos embora pra obra logo, tem que chegar cedo, porque a obra no Ibirapuera, longe. Uhum. Aí dependendo do horário, chega muito tarde. Aí eu peguei e chegou lá, irmão, bem assim, no horário já era para estar quase que chegando na obra. Eu cheguei e fiquei bravo com ele, eu dei a chama de atenção dele à frente de todo mundo, né? Sabe, eu sei que foi errado, mas eu falei assim, pô, porque eu me expresso, sabe? Deu vontade, eu falo, irmão. Sabe? Aí tem isso daí. Tem que puxar os cavalos, entendeu? Nessa hora. Dá um tem que freio uns nos cavalos. uns 40 cavalos, né? Tem. Aí o que acontece? Aí foi ontem, sexta-feira de novo, a mesma obra. Aí, véspera de semana, demora, né? Tudo pra chegar, rapidinho, mas tá? Aí ele chegou, pai, eu falei, filho, cadê você? Já era pra estar já era pra você estar lá. Aí, não sei o que, pai, não, chama atenção do povo só. Então não fala comigo, pega o carro e vai pra obra, toma café e vai pra obra. Isso. Eu falei assim, não fala comigo. Isso. Então aí você já se conhece, então você já tem que trabalhar isso em você. Sim, sim. Entendeu? É a questão do trabalho, como a gente começou a aula, né? Deus desbrava, Deus tira os espinhos, né? Tira as as ervas más. Ele vai bem, tá indo muito bem, mano. Não tá indo muito não, tá indo muito Que bem. bom, Só que tem vezes que ele falha, eu já não quero que ele falhe. Só tem que ser assim. Mas aí você tem que ter a paciência. Eu ao contrário. Paciência. Mas paciência de pai, não de mãe, tá? Espera se acalmar, reflete um pouco sobre o acontecido, aí vai falar com a pessoa e a ira vem da pessoa. Aí já é diferente, mas aí não vai te atingir. Não vai atingir você, né? Então a gente tem que, tipo assim, olhar para dentro de nós e ver que as coisas nem sempre acontecem do jeito que a gente quer. Por que você se irrita? Porque você quer que as coisas saiam do seu jeito. E não vai sair do seu jeito. Aí por isso é uma gota de gasolina no fogo, aí explode, entendeu? Então na hora você tem que refletir, aprender a refletir, entendeu? E falar, peraí, não é na hora que eu quero, não é na hora que eu desejo, não é assim, mineirinho, você falar pra você mesmo, não é assim, conversar com você mesmo. Peraí, ó, tenha calma, presta atenção, porque você lucra mais. Em vez de você perder, você ganha, entendeu? Você ganha, porque aí, né, você está, tipo assim, em vez de você perde porque você se estressa, o outro também fica mal, e ganhou o quê? Não ganhou nada. Agora, quando você reflete na situação, isso chama inteligência emocional, né? Inteligência emocional. Você parou, refletiu e agiu. Aí você vai ver que aquela situação não era aquilo que você estava pensando, né? Você vai ver bem isso, que não era aquilo que você estava pensando. Aí você fala, nossa, como eu lucrei. Olha, eu refleti, eu vi que igual aquilo que eu falei domingo passado, do pai. Pai, manda o dinheiro.
tá vendo, compadre, como que teu afilhado fala comigo? Aí o falou, não, compadre, é assim, vai, pode mandar o dinheiro? Se é assim eu mando, né? Então, às vezes é assim, na hora que você está naquele vulcão, na hora que você está naquela pressão, você perde o raciocínio, você não raciocina. Então, aí você vira irracional. Aí entra a parte irracional, a parte animal. Aí quando você reflete, você para, você pensa, aí as coisas você vai ver que não era bem daquele jeito. Você vai começar a organizar, falar, nossa, era isso, era aquilo, tal. Por que às vezes tem muita gente que fala assim, nossa, aquele patrão é arrogante, aquele patrão é isso e aquilo? Porque eles não pensam. Eles já fazem, já agem, já analisam. Não, mas vamos conversar. O que aconteceu? Exemplo. Vamos lá. O que aconteceu para você chegar atrasado? Aí a pessoa vai se explicar. E ali você vai entender. Mas se você já chega, por que você chegou atrasado? Você não sabe que o seu horário é esse? Você isso, você aquilo, tal e tal. Tá entendendo? Aí você não ganha nada, só fica mal por dentro, porque a pessoa fica mal. Aquilo fica corroendo também. A outra pessoa fica ruim, porque não foi compreendida. Aí fica um clima mal ruim. Mas se você para, fala assim, conversar, dialogar. O que nós precisamos hoje? Dialogar, compreender o outro. Por que está acontecendo isso? Não já chegar a queima-roupa. Apontando, né? né? Sim, não chega a queima-roupa em ninguém. Mas primeiro, raciocina. Peraí, por que aconteceu isso? Dá chance para a pessoa se explicar, né? Dá chance para a pessoa se recolocar. Isso é racional. Isso é humano. Isso é certo. Mas às vezes a pessoa não faz isso. Aí estraga tudo, né? Mas é muito importante a gente saber ter essa paciência, né? Essa paciência. Vamos lá, terminando aqui. O pecado venial não separa a alma de Deus, mas o afasta dele. Por isso, a põe em grande perigo de perder. Quando Jesus Cristo foi preso no Jardim das Oliveiras, São Pedro não quis abandoná-lo. Olha aqui o que o pecado venial faz. Olha aqui, quando Jesus foi preso no Jardim das Oliveiras, São Pedro não quis abandoná-lo, mas não o seguiu, senão de longe. Então, quando você está no pecado venial, você não quer abandonar Jesus, mas você está seguindo ele de longe. Grava bem isso, tá? Quando a pessoa está no pecado venial, ela não quer abandonar Jesus, mas ela está seguindo Jesus de longe, tá? Foi o que aconteceu com São Pedro. E assim que, sem querer, separar-se de Jesus Cristo pelos pecados mortais, muitos cristãos querem segui-lo, ainda que só de longe. Não se abstém das faltas leves, quer dizer, tem as faltas leves, mas não quer largar as faltas leves, mas quer caminhar com Jesus, mas de longe, tá? Mas quando dentre eles tem enfim a mesma desgraça que São Pedro, que chegando à casa do pontífice e intercedendo excusar-se de ser discípulo do Salvador, o negou muitas vezes, com juramento, sim. Diz Santo Isidoro, Deus permite na sua justiça que aqueles que não dão importância aos pecados veniais caiam em faltas graves. E em castigo de sua negligência e do pouco amor que lhe dedicam. Nossa, aqui explicou tudo, né? Aqui explica tudo. E aí a gente vê, né? Depois termino, falta pouco, mas a gente fica por aqui. Creio que deu para vocês entenderem, né? Esse texto está em PDF para quem está acompanhando conosco no YouTube, tá? Quem está acompanhando conosco no YouTube está em PDF, você pode pegar esse material para você.
E pode fazer também as perguntas, né, nos comentários, que na medida do possível eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Obrigada por ter ficado conosco nessa aula de hoje. Que Deus abençoe. Amém? Amém. Vocês entenderam? Muito bem. Irmã, eu tenho uma dúvida.